força, toda a sua alma. Louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvor. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvor. E te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, com toda a sua força, toda a sua alma. Louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Na presença dos deuses, a ti cantarei. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos dar mais uma escola abençoada, uma manhã abençoada, um dia abençoado em sua presença. Nós vamos fazer a leitura, depois nós vamos fazer uma oração. Vamos dar continuidade aonde nós paramos, no assunto. Nós vamos ler uma escritura em Êxodo 20, versículo 12. E depois nós vamos ler Deuteronômio 27, 16. Êxodo, versículo 20, ou Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em Deuteronômio 27, 16, diz: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Querido Pai celestial, bondoso Senhor, é com muita humildade, com muita simplicidade, com muita necessidade, Senhor, que neste momento eu quero me colocar diante de Ti e que o Senhor apenas possa me usar para transmitir, Senhor, aquilo que já foi transmitido pelo sétimo anjo, já foi profetizado outra vez pelo ministério da Tua esposa. Eu sei que eu estou aqui, Senhor, nunca tão dependente de Ti, nunca estive tão dependente de Ti como agora estou. Então me ajude, que seja o Senhor, que possa, Senhor, me guiar em tudo aquilo que já foi falado. E se eu falar alguma coisa, me dê humildade. Se eu falar alguma coisa, Senhor, que tire ou que acrescente naquilo que já temos aprendido, me dê humildade, que o Senhor, como um bom pai que corrige o filho, que o Senhor possa me corrigir. Quero ser corrigido, porque eu sei que um bom filho deseja a correção de um pai. E o Senhor é meu Pai, o Senhor é o nosso Pai. E sei que o Senhor hoje está completo e perfeito, porque o Senhor tem um ministério de pai e mãe. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Então me ajude a honrar o ministério do sétimo anjo que começou ali, e ajude-me a honrar o ministério da Tua esposa, Pai, que também começou ali atrás, no ano 2000, assim como começou do esposo em 1963. E sei que isso é o ministério do Senhor. É o Senhor que é Pai, é o Senhor que nos trata como filho, como mãe. Então nos ajude a entender estas coisas de uma maneira simples e humilde, de uma forma vinda do Senhor através de uma revelação. Nos ajude em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, a gente
esteve falando na escola passada um pouco, nós paramos aqui, nós estávamos falando de maldição e de bênção. Nós aprendemos lá atrás que Deus ele é fiel para cumprir tanto as promessas de sua bênção, como as promessas de sua maldição. Deus, sendo justo, ele tem promessas de maldição para aqueles que praticam a injustiça. Todos nós precisamos entender, como cristão, que a nossa justiça é Cristo. E todos aqueles que estão fora de Cristo, eles são vistos como injustos, são vistos como imundos. Então, nossa justiça, nossa santidade, nossa pureza está em estar em Cristo. E é importante a gente nunca buscar uma justiça que vem das obras, nunca buscar uma justiça que vem de mérito humano, mas buscar a justiça em Cristo Jesus, que vem através da revelação imputada em nós, por mérito dele, porque não é para quem quer e nem para quem corre atrás. Isso é para quem ele mesmo escolhe e imputa sobre nós. Então, quando ele imputa sua graça através da revelação, ele nos edifica e as portas do inferno não podem prevalecer contra nossas vidas. Então, tudo depende dele. O irmão Branham chega até a dizer que existia um ditado nos dias dele, que ele corrigiu e ele não concordava, que tinha pessoas que cria e que dizia nesse ditado popular, neste provérbio popular dos dias do irmão Branham, que Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. E o irmão Branham posiciona isto, que Deus não ajuda aquele que pode ajudar a si mesmo. Deus só ajuda aqueles que não podem ser ajudados. Então, enquanto nós acharmos que nós podemos alguma coisa, Deus não pode fazer nada por nós. Então, até a nossa fé não é nossa, é dele, é ele que nos dá. Nós cremos. O próprio Paulo mesmo, escrevendo em suas cartas, ele diz assim: tanto o querer como o efetuar não vem de vós, vem de Deus, porque é dom de Deus. Então, é mérito dele. Oh, glória a Deus. Quando ele nos escolheu porque ele já sabia quem seríamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nenhuma honra, nenhuma glória para o homem, nenhuma honra para a mulher, quando se trata de pessoas, nenhuma glória para ministro, quando se trata de pessoa. Esta honra, esta glória é dele. Então, apenas somos instrumento, vasos que ele pode até nos usar ainda como vasos de desonra. Mas a Bíblia diz que os vasos de honra que Deus tem escolhido, e Deus escolheu para manifestar a glória dele, é o povo dele. Então, é importante. Então, mas existe o lado da maldição. Creio que tem pessoas que às vezes, mesmo praticando coisas que representam maldição na vida delas, Deus não imputa, porque está escondida em um ministério que representa Cristo para a vida dela, e às vezes essa pessoa está num processo ainda. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a cair, diz o irmão Branham, e o cair é do homem, o levantar é de Deus. Por isso que nós não podemos julgar a queda de ninguém. A Bíblia até mesmo chega a dizer: quem és tu que julga o servo alheio? Que para o seu Senhor tanto faz ele estar de pé como caído. Deus é poderoso, se está caído, levantar. Deus nem vê um eleito predestinado, filho de Deus, caído. O irmão Branham disse que não. Ele sempre, Deus olha através de Cristo Jesus para ele e vê ele de pé. Então, isso é uma revelação que os eleitos têm que ter. Amém? Mas falando de pai e mãe, um pouquinho aqui, então, maldito aquele que desprezar o pai e sua mãe. Isso é um mistério que começa, a bênção e a maldição começa no natural e ela vai para o espiritual. Porque quando desprezamos o ministério de Deus, que é pai, trabalhando através de uma representação para representar ele nesta terra como um pai humanizado, se a gente honrar aquele ministério, se a gente receber, a gente é abençoado.
Mas se a gente desprezar, se a gente não receber, nós somos amaldiçoados. Então Deus tem a sua representação, sempre teve as suas representações na terra, né? Então é nisso que eu quero tratar aqui, porque quando a gente vai para Apocalipse 10, eu já falei um pouquinho disso, a gente vai dar continuidade. A gente vai para Apocalipse 10, a gente vê um anjo forte que descia do céu. Então este anjo forte não é outro a não ser Cristo, diz o irmão Brana. Este Cristo é uma representação que representa Pai para nós. Representa Pai. Por quê? Você vai ver que nessa descida, ainda posso dizer, teofânica, né? Porque ele, no princípio, era um Deus Espírito, e daquele Deus Espírito saiu um Logos, uma pequena luz branca, diz o irmão Brano, nosso pastor Osmar nos ensina estas coisas, e aquele Logos, ele se fez carne. Então Abraão teve uma intimidade com uma voz que ele ouviu. Depois daquela voz que Abraão ouviu, sai da tua parentela, ele obedeceu aquela voz, sem ver nada, só ouvindo a voz. Mas adiante, aquela voz entrou num corpo, vamos dizer assim, um corpo que podia ser visto, podia aparecer, desaparecer, que é chamado de um corpo teofânico. Através de Melquisedeque, ele foi e deu ceia para Abraão. E depois aquele corpo teofânico, aquela teofania, se materializou e se fez carne, e esteve no lar de Abraão, comeu com os pés empoeirados. Abraão viu agora, podia apalpar, tocar. E nós somos um tipo, quando chega aqui em Apocalipse 10, nós somos representados aqui nesse capítulo 10, e a gente precisa ver esse Deus trabalhando da mesma forma para nós. Se a gente pudesse usar uma primeira e segunda etapa, nós ouvimos uma voz, saímos da denominação, mas aquela voz já dentro de um corpo teofânico, tinha que tomar forma humana para poder ser visto, para poder ser tocado. Então isto aconteceu nos dias da voz do sétimo anjo, aquela teofania se fez carne, uma vez mais, e estava ali nos Estados Unidos agora, Deus materializado em carne humana, discernindo as intenções do coração, e o povo, vou dizer que teve um pequeno grupo que viu, mas não conseguiu alcançar o ministério, de dar continuidade naquele ministério, porque enquanto aquele corpo estivesse vivo, não poderia ser extraído daquele corpo a parte feminina. E ali naquela teofania tinha tanto o macho como a fêmea, tinha tanto o masculino quanto o feminino. E era necessário aquele grão cair para poder ser extraído a parte feminina. Então, eu vou ler aqui alguma coisa para vocês. E Apocalipse 10 aqui, viu um anjo forte que descia do céu. Então, quando esse anjo forte desce do céu, que ele põe o pé na terra, ele se materializou no irmão Brana. Então, ali no ministério do irmão Brana, estava ali, dentro do ministério do sétimo anjo, feito carne, Deus, estava o masculino e o feminino. E aí eu uso essa expressão, estava o pai e a mãe. Eu sei que é difícil as pessoas entenderem isso, isso é para nós eleitos que cremos no que o profeta nos ensina. Porque isso para o mundo religioso, isso é loucura. Mas aí Deus, assim como teve que adormecer Adão, ele teve que adormecer o irmão Brana, como ele teve que adormecer Cristo, para tirar aquela parte feminina. Então, a gente vê aqui no versículo 7 do capítulo, que ele se materializou e diz, nos dias da voz do sétimo anjo. Nós depois, talvez na próxima escola, que eu acredito que a gente não termine esse assunto aqui, a gente vai falar da voz do sétimo anjo. Porque quando chega no ministério da esposa, é a mesma voz. É a voz, agora a voz multiplicada, vamos dizer assim, chega a ser a voz de um homem, Deus no irmão Brana. Quando chega em Apocalipse 10, do 8, vem a reprodução da voz de um homem,
e aí chegam as vozes. Mas nós nunca podemos esquecer que Deus, ele não é representado em vozes. Ele tem uma voz. E as vozes de testemunhas que tem que falar a mesma coisa que aquela voz. Então ele sempre tem uma voz, né? E é isso que muitas pessoas confundem. É por isso que dentro de um lar, o filho, uma filha, a voz superior para esse filho, para essa filha, não é a voz da mãe. Primeiro ele tem que considerar a voz do pai. Então por isso que quando o pai está vivo, a mãe, ela não tem uma voz. Vou um exemplo aqui, o pai está vivo ou presente. Melhor dizendo, vou usar a expressão presente, para você entender no espiritual. Então ela não tem uma voz, o filho chega com a mãe vai e consulta o pai fala, a mãe vem e fala a mesma coisa que o pai falou ao filho. Porque geralmente os filhos, eles procuram mais a mãe. Eles são muito mais apegados com a mãe. Por isso que o Mombrana conta uma história em que tinha uma criança que veio uma tempestade, relâmpago, e ele queria a mãe em carne. E a mãe dizia, botava ele no canto, confortava, consolava. Ele disse, não mãe, mas eu quero Deus em carne. Eu quero uma mãe em carne, em outras palavras. Né? Então os filhos são muito mais apegados com a mãe. Por isso que você vê que o maior número de pessoas que estão dentro das denominações são filhos apegados à mãe. A Bíblia chama de bastardo. Então, a verdadeira revelação vem para esse filho do pai, porque antes de ir ao ventre desta mãe, esse filho estava nos lombos do pai. E um grande mistério para os nossos dias é que o irmão Brana vem e diz que até a esposa ela é formada de genes, de genes do esposo, espiritualmente falando. Porque é indivíduos que formam um corpo. Então, esposa é chamado de um corpo. E esse corpo é formado de membros, indivíduos. Então, assim como a esposa estava no esposo, Eva estava em Adão, assim os filhos estavam no pai. Esses filhos formando um corpo aqui fora, aí vem, mesmo formando um corpo que a gente pode chamar de mãe, que Jesus mesmo chamou de mãe, mas a gente tem que ter a revelação de quem representa esta mãe para nós. Quando a gente tem dentro do nosso lar uma mãe que representa o pai para nós, aí a gente obedece essa mãe, e honrando essa mãe, a gente está honrando o pai. Porque aí a voz que esta mãe fala é uma voz que ela ouviu do esposo. Então esta mãe, esta esposa, fala para esses filhos a voz do esposo. Então isso é difícil as pessoas entenderem, porque é um mistério. Paulo mesmo diz, grande é esse mistério, a saber Cristo e a sua igreja. Porque termina o ministério do esposo, que entra o ministério da esposa, a esposa carrega o esposo encoberto no coração. Então, quando esta esposa fala, não é uma voz natural, é uma voz espiritual que vem do âmago da sua alma. Logo no princípio, quando o pastor Osmar começou o seu ministério, eu às vezes não entendia, porque no slogan, ou seja, slogan, não sei se a palavra certa é essa, ele tinha uma introdução que ele dizia, uma partezinha que diz, pastor Osmar Rodrigues Costa, com as suas mensagens extraídas do âmago de sua alma, que nos traz fé para vencer. E eu achava que aquilo ali estava errado, porque quando ele falava da alma dele, ele estava excluindo o irmão Brana. Isso lá atrás, logo que eu comecei a ouvir o pastor Osmar, eu digo, não, para mim isso é até uma presunção. Porque se nós temos um profeta, por que o pastor Osmar usa esse título, dizendo, e com as suas mensagens, suas? Por que ele não falou do profeta? Então até isso é um tropeço para quem não é revelado. Então aí a parte vem e diz, o pastor Osmar Rodrigues Costa, com as suas mensagens extraídas do âmago de sua alma. Por que do âmago de sua alma? Porque agora aquela teofania, vamos dizer assim, usando essa expressão para você entender, aquela parte masculina que foi para dentro do coração daquela representação feminina. Então quando aquela voz sai daquela representação feminina, então não é o feminino falando, é o masculino falando, é Deus mesmo falando. Por isso que o ministério da esposa não é a parte do sétimo selo, mas é o mesmo sétimo selo.
E isso não é entendido, e por não ser entendido como eu lá atrás não entendia, eu achava que o pastor Osmar estava tirando a glória, tirando a honra do irmão Brana, que representava o pai. E não, então quando a mãe fala a mesma coisa que o pai fala para esse filho honra esta mãe, está honrando este pai. Agora esta mãe tem que falar a mesma coisa que o pai falou. Então se ela ouve o pai falar uma coisa, e ela vem e repete outra coisa aqui para esse filho, então ela não é um com esse pai, essa esposa não é um com esse esposo. Então esse filho fica difícil honrar essa filha, fica difícil honrar essa mãe. Por isso que não é duas vozes. É a mesma voz, trabalhando até, eu posso dizer, em tempos diferentes. Posso até dizer, até falando coisas que o esposo, mesmo sendo proibido de falar, mas ficou no coração dele algo que Deus mesmo, aquilo que ficou no coração dele, no âmago da alma do sétimo anjo, passou para o âmago da alma do ministério da esposa, e o pastor Osmar expressou aquilo que o irmão Brana levou para a sepultura dentro da alma dele. E aí, para mostrar que não era o irmão Brana, para mostrar que não é o pastor Osmar, mas que é o esposo profetizando outra vez. Então isso é difícil. Eu digo porque foi difícil. Se não fosse uma revelação vinda do Pai, até hoje eu estaria lutando contra, não entendendo. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos. Oh, glória a Deus. Deus tem sido uma bênção na minha vida. Com isso que eu aprendi. Há muito tempo atrás, eu dizia, porque eu ouvi o irmão Brana dizer: se você não crê, se você não entende, mas creia. Descanse naquilo ali. Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Josué não entendia Moisés, mas Josué creu em Moisés, mesmo Moisés estando errado. Mas a expressão era: Moisés estava errado, não que Josué dizia no coração: Moisés está errado em fazer isso, não. É que Josué diz: não, ele pode estar falando algo que eu não entendo, mas ele está certo, ele é o ungido de Deus, ele é o homem de Deus, ele é o vindicado. E ele ficou ali do lado de Moisés. Então quando eu não entendi muitas coisas que o pastor Osmar pregava lá atrás, mas eu dizia amém para aquilo. E aquilo que lá atrás eu não entendia, hoje eu entendo. Porque eu não arrazoei. E a gente tem os momentos de arrazoamento, e o arrazoamento com um temor. Às vezes a gente pensa uma coisa que Deus vem e corrige. E aí que traz temor ao nosso coração. Amém? Então, dando continuidade aqui, então, eu ia falar, né? Não falei, mas vamos deixar quieto isso aí, tá? Vou deixar aqui, para a gente deixar o irmão Brano, porque senão a gente tem muita coisa para a gente ler aqui. Amém. Então, em Apocalipse 10, quando chega no versículo 10, tomei o livro da mão do anjo. Comi. Você vai ver que quando come vai ao ventre, né? Já falamos isso. E ele vem e diz: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então bem aqui a gente vê a palavra nações. A gente vai chegar mais a gente falar de nação, porque se HM é pai de nação, pai de nações, e aparece aqui depois do ministério do sétimo anjo, no ministério da esposa, então nós vamos aprender que Abraão, e o nome, a parte do nome que ele recebeu era pai de nações, mas a gente vai ver que no mesmo capítulo que Deus chama Abraão e diz: Abraão, tu receberás parte do meu nome e tu serás pai de nações. Mais embaixo diz: e Sara, tua esposa, será mãe de nações. Então a gente vai para o tipo perfeito, porque o tipo perfeito que aponta para nós está em Abraão e Sara. E a gente vê pai e mãe. Abraão não podia ser pai sem o ventre de Sara para ser mãe. O que estava nos lombos de Abraão tinha que ir ao ventre de Sara. Então o que estava nos lombos de Brana tinha que ir ao ventre de Sara. Por isso que quando João toma o livro e come, você vai ver que foi ao ventre de João. Então por que foi ao ventre de João? Porque João já estava representando Sara. Por isso que aqui no versículo 11 diz: tu vai profetizar a nações. Em outras palavras, tu vai ser mãe de nações. Mas para ela ser mãe de nações, ela tinha que ter o ministério de pai de nações. É isso que você precisa entender. Então no capítulo 10 de Apocalipse, você vai ver Deus mesmo
E quando ele desce, o masculino e o feminino está nele. Quando se fez carne no irmão Branham, o masculino e o feminino estavam no irmão Branham. Deus adormece o irmão Branham, tira a parte feminina, e agora é osso dos seus ossos, carne de sua carne, profetizando outra vez. Tá bem, não vamos... Estou falando e não mostrando, vamos continuar aqui. Agora que o irmão Branham diz assim: o único lugar de adoração provido por Deus, 256, glória a Deus. É bom que a gente prega ouvindo os cantos dos pássaros, não é? 256. O irmão Branham, já depois dos selos, ele diz assim, ó: algum dia a pedra de coroa retornará à cabeça de tudo isto e receberá a noiva para si. Mas, irmão, já tinha retornado. Você está entendendo? Só que o irmão Branham foi proibido de explicar estas coisas. Foi explicar alguma coisinha. E você vai ver que já tinha vindo e retornará. Eu posso fazer uma aplicação que retornou. Porque quando veio nos dias dele foi proibido. Então aquilo não é voltar como se tivesse que voltar de novo, não. Eu não entendo assim, tá? Aí ele vem e diz assim: algum dia a pedra de coroa retornará à cabeça de tudo isso, receberá a noiva para si, que é a mulher tirada do homem. Então eu penso que o que esteve em 63, quando foi no ano 2000, voltou para nós. Voltou a ser visto como não foi visto nos Estados Unidos, ao ponto de dar continuidade. Por isso que o sétimo selo, o irmão Branham vem e diz que esteve ali, o irmão Branham diz: quando ele aparecer novamente na terra entre os seres humanos. Então ele apareceu no ano 2000, novamente. O sétimo selo, a pedra de coroa, apareceu novamente. Só que quando apareceu, já estava numa outra forma. Já estava na forma da representação da esposa. Muito embora a voz era do esposo. É isso que é difícil as pessoas entenderem. Tá? Aí ele vem e diz assim mesmo: a mulher tirada do homem, uma parte do homem. Todos os genes do homem estão na mulher. Para você entender isso, é porque a esposa ela é formada de membros. Vamos dizer que se a esposa hoje, representada nos membros vivos hoje, fosse só vocês, eu poderia dizer, como disse Jesus, chegaram nos dias de Jesus e disseram: tua mãe e teus irmãos estão ali fora querendo que tu vá lá com eles. Jesus olha para eles e diz: minha mãe, meus irmãos. Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são os que estão aqui, olha, me ouvindo, atentando para o que eu estou falando. Aí Jesus no finzinho disse assim: esta é minha mãe, irmãos e irmãs. O que é que ele quer dizer? Ele dividiu o corpo, o ajuntamento de todos vocês formando um corpo é a esposa, mas indivíduos separados é irmã e irmãos, são filhos. Você está entendendo? Eu creio que dá para entender assim, né? Eu até botei essa escritura mais adiante para falar. Aí o irmão Branham vem e diz assim: uma parte do homem, todos os genes do homem estão na mulher. O que constitui a mulher? Você está entendendo o que ele diz? O que constitui a mulher? Então começou com o pastor Osmar sozinho, e ali estava começando a multiplicação desses genes que estava nele, começou a sair através do ventre dele. Para haver uma família, tem que haver esposo, esposa e filhos. Então começa com uma representação sozinha, mas aí os genes daquele homem vai para o ventre desta esposa, mulher, e esta mulher começa a dar luz. Então quando estamos casados, o irmão Branham diz: nós estamos casados. O irmão Branham diz: a noiva agora não é mais noiva, é esposa. Estamos casados gerando filhos, trazendo filhos. E esses filhos são filhos da semente palavra falada. Por isso que é diferente, nós somos filhos diferentes dos demais, porque nós estamos numa etapa em que nós não estamos nem representando quem
vai morrer. Nós estamos representando quem está vivo para ser transformados. Irmãos, tem um mistériozinho aí dentro. Deixa eu só, eu não vou lhe falar muito desse mistério não, porque quando vai vindo para a gente precisa ouvir. Por isso que é uma necessidade de estar ouvindo o pastor Osmar voltar a ouvir. Que eu, como pregador, a coisa vem assim, a coisa clareia para mim coisas que eu entendo, mas eu tenho que consultar. E glória a Deus. Aqui que está o problema dos ministros, de muitos. Que a coisa vem para ele acha que aquilo veio para ele e ele não consulta. Foi o que aconteceu com Davi. A coisa veio para Davi, em vez dele consultar o profeta, não consultou e foi fazer aquilo, passar aquilo que veio para ele por revelação, e houve morte ali. Então, se veio alguma coisa para mim, clareou algo que eu ouvi do pastor Osmar e não entendi, passei a entender, mas eu preciso consultar tudo com ele para mim falar a mesma coisa que ele. Se eu não consultar e falar alguma coisa que ele não falou, na hora que eu ouvir ele, eu tenho que corrigir isso, porque a voz do esposo está ali. E glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ia explicar uma coisa aqui, eu percebo que Deus dá. Tem coisa assim que parece que a gente é proibido de falar, que parece que existe o tempo certo da coisa ser falada. E glória a Deus. Meu Deus, eu ia falar algo aqui. Então, só soltar isso aqui para os irmãos. Então, quem morre para receber uma teofania. A teofania entra numa pessoa, se ela vai ser transformada, tem que entrar para poder ser transformada. Irmão, isso aqui é bom nem falar, eu vou deixar isso quieto. Porque uma diferença de uma pessoa que parte daqui, temos um tabernáculo feito não por mãos humanas. Partiu daqui, a teofania, aquele espírito, aquela alma sai daquele corpo e entra naquele outro. E eu pergunto, e os que estão vivos, que vão ser transformados? Se a gente chegar a meditar nas coisas que o pastor Osmar prega, nas coisas que o irmão Brana prega, nós temos que crer que tem muitas teofanias aqui, você não vê. Deus mesmo está aqui, todos os santos que já partiram estão aqui, nós estamos rodeados, diz o pastor Osmar, de uma tão grande nuvem de testemunhas. E essas testemunhas são os santos. E o irmão Brana vem e diz que não estão, como a ciência diz, 150 milhões de anos-luz aí distante, não. Estão aqui, diz o irmão Brana. Se eu disser para você que o pastor Osmar estar aqui, o irmão Brana estar aqui, a gente dizer isto é loucura, mas nós, como filhos e filhas de Deus, revelado nesta mensagem, nós não temos que ter dúvida. E glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver se a gente chega lá, deixar isso quieto aqui. Aí ele vem e diz assim mesmo, que constitui a mulher, e assim que a palavra de Deus é, na igreja, o que torna a igreja a noiva, não uma denominação, isto é, a denominação é do diabo, cada uma delas, não estou chamando disso as pessoas ali, é o sistema, elas são pobres pessoas enganadas, como Jesus disse, cego guiando outro cego, ele não pode chamá-los a sair. Mas a parte que eu queria pegar era essa daqui. A parte que constitui a mulher, os genes. Tá? Agora vamos aqui, o irmão Brana pregou uma mensagem, unidade. Você vai ver que Apocalipse 10 é uma unidade. Você pode ver, o anjo forte Cristo desce, foi no ministério do irmão Brana. Era uma unidade. Quando levanta o ministério da esposa, aquele anjo forte desceu, passou para o Apocalipse 10:7, vem para o ministério da esposa. É uma unidade. Por isso que você vai para o Apocalipse 22, que é o nosso estudo lá, não pode tirar nem acrescentar, porque no versículo 17 diz o esposo, o profeta, diz o irmão Brana, e a esposa dizem vem. Uma unidade, a mesma voz. Por isso que a mesma voz, não pode ver a voz da esposa e a voz do esposo como separados. A única diferençazinha que só o eleito tem que captar e diferenciar é que mesmo o irmão Brana pregando coisa, ele não ensinou coisas que o pastor Osmar ensinou.
Mas não significa que o irmão Branham não pregou e que o próprio irmão Branham não tinha aquilo como revelação no seu coração. O pastor Osmar expressou que estava no âmago do coração do sétimo anjo, que era no coração de Deus materializado ali nos Estados Unidos. Tá? Então, você já entendeu isso porque eu já mastiguei isso. Então vamos lá. Se você observar na unidade 19, se você observar como Eva estava unida com Adão, ela se tornou parte dele. Deus, você observou em Gênesis 1:27, ele criou o homem masculino e feminino. Ele os criou. Agora, o homem era ambos masculino e feminino. Ainda não tinha uma Eva à parte. Você não entendeu isso aqui? O homem era ambos masculino e feminino no seu espírito, tá? Quando isto veio a ser no espírito masculino e feminino, então Deus tomou do seu lado uma costela. Você observou a parte do corpo a qual era o subproduto, mas não o espírito. A parte do corpo que era o subproduto, não o seu espírito. Presta atenção aqui uma coisa aqui. Você observou a parte do corpo a qual era um subproduto, mas não o espírito? A parte do corpo da mulher era um subproduto. Depois que a criação terminou, Deus tirou do lado de Adão uma costela e fez a mulher, mas não o espírito. O espírito era parte de Adão, pois ele era ambos, homem e mulher. Mas não o espírito. O espírito era parte de Adão, pois ele era ambos, homem e mulher, espiritualmente falando, ambos, masculino e feminino. Então a parte natural é chamada de subproduto, mas a parte espiritual não era um subproduto. Deus, isso aqui é forte demais. Versículo 20. Agora não vê você o grande quadro? Nós em carne somos diferentes, nós somos como um subproduto, um ser criado através de um santo matrimônio. Sai a parte. Está entendendo? Mas no espírito somos filhos e filhas, não algum outro espírito, mas o Espírito de Deus vivo. Oh, glória a Deus! Então somos espírito do seu espírito, teofania da sua teofania, palavra da sua palavra. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Somos sua semelhança, sua unidade, a imagem perfeita do Deus vivo, porque nos tornamos filhos e filhas, não separados, mas o mesmo Espírito, o mesmo Deus, a mesma pessoa, unidos em um matrimônio para a eternidade. Veem como Deus planejou isto, que não deveríamos ser diferentes, mas Ele, não algum outro ser, alguma outra tribo, mas uma verdadeira união e o fruto do Todo-Poderoso feita por uma santa união. Agora o corpo vem, presta atenção que ele vai dizer, o corpo vem do pai e da mãe, mas o espírito vem de Deus. Deus se separando como Adão foi separado. Então essa minha parte humana veio da união do meu pai com a minha mãe, mas o espírito que estará aqui dentro, glória a Deus. Aí a gente pode falar uma coisa aqui, eu vi o pastor Osmar falando. Existia um homem chamado dentro da Bíblia de Gadareno e tinha milhares de espíritos demônios nele. E por isso quando a Bíblia diz que por um espírito todos somos batizados em um corpo, significa que nós estamos em Cristo, um corpo, Cristo, e foi extraído de Cristo a parte do seu espírito, teofania, e hoje nós somos essa parte desse espírito que se fez carne em nós, e nós vamos voltar a ser, porque Jesus veio
Do Espírito, a teofania se fez carne. A gente vem e se faz carne para ir à teofania. Agora, os que vão ser transformados, aqui tem um mistério. Os que vão ser transformados, a teofania tem que entrar neles primeiro para eles serem transformados. Eles não vão dormir, morrer, para depois receber o corpo teofânico. E aí diz o irmão Branham que o teofânico se rende ao glorificado. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem hora que a gente tem que morrer para os nossos próprios pensamentos. Amém. 23. Aí ele vem e diz: unidos em um matrimônio celestial ao Deus eterno, parte de Deus. Na carne eu sou um Brana, por causa de meu pai Brana. Você se torna parte de seu pai e sua mãe. Aí você vai ver, por que Osmar Brana? Não é a parte natural, Brana, Osmar Brana não é a parte natural, é a parte espiritual. Brana é a parte espiritual. Por isso que nós não somos filho da carne, de Brana, natural. Nós não somos filho da carne, Osmar, natural. Nós somos filho de Deus, o Pai da eternidade, aquele Espírito de Deus que se desprendeu de Deus, a parte dele se desprendeu e veio a nós. E glória a Deus. Assim como saiu daquele ser Espírito Logos, e o Logos se fez carne e habitou entre nós em Cristo Jesus. Venceu a morte e o inferno, recebeu um novo nome, subiu, voltou ao Logos. 7 eras da igreja, ao Logos se fez carne novamente nos dias da voz do sétimo anjo. Teofania materializada. E agora o gens estava ali, macho e fêmea estava ali, e aí Deus coloca o sétimo anjo para dormir, e aí extrai a esposa, e aí começa essa reprodução que somos nós os que estamos aqui. Oh, glória a Deus. Mombrana, filho de um cachaceiro, era parte humana, mas agora dentro daquela parte humana entrou um pai da eternidade. Por isso esses dias eu não sei por que isso me veio, meu pai me deu uma bronca e falou uma coisa que eu ouvi que me entristeceu muito. Eu fui e compartilhei para ele um versículo, mesmo ele não entendendo, compartilhei para ele. Disse, no versículo diz: aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. E tentei passar para ele que acima do meu pai natural tem um pai espiritual. E mesmo eu tendo que honrar meu pai no natural, eu tenho que superior esta honra ao meu pai natural, eu tenho que ter ao meu pai espiritual. Que o meu pai natural me trouxe ao mundo em pecado, mas o meu pai espiritual me tirará deste mundo sem pecado, para viver eternamente com ele. E por isso que ele veio em 1963, ele veio para buscar uma esposa, e essa esposa é composta de filhos e filhas de Deus. Então não posso honrar o meu pai natural mais do que o meu pai espiritual. Aleluia. Glória a Deus. E ele veio nos buscar, e ele vai nos levar, porque ele não voltará sem uma esposa. Ele vai nos tirar daqui, filhos e filhas de Deus, que formam um corpo chamado esposa, para podermos reinar com ele. Por que não dizer eternamente? Porque o reino milenial é apenas uma festinha, é uma lua de mel.
mas depois nós vamos viver eternamente. Oh, glória a Deus! Ele vem e diz assim mesmo: você se torna parte de seu pai e sua mãe, mas no Espírito nós nos unimos com Deus, a parte de Deus. Esta é a razão pela qual o Espírito não pode morrer. Aquele que crê em mim tem vida eterna. E na imagem que ele está aqui na terra, em sua semelhança, eu o levantarei no último dia, não um ser, um espírito, pois teremos um corpo como o glorioso corpo de Deus, o corpo glorificado do Senhor Jesus Cristo, levantado naquela imagem. E glória a Deus. Amém? Ô irmão. Então, indo aqui para Gênesis, aí o irmão Brano está falando, em Gênesis 5:1, versículo 2, este é o livro das gerações de Adão, num dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou. Falei isso, mas estou citando a Escritura. Olhe só, macho e fêmea os criou, e os abençoou, não amaldiçoou. Por isso que aqueles que, Deus disse para Abraão, Abraão, aqueles que abençoar, será abençoado, a ti e a tua semente. Mas aquele que amaldiçoar a ti e a tua semente, será maldito. Porque Abraão representava o pai, Sara representava a mãe. Então quem amaldiçoasse Abraão e Sara, amaldiçoasse Abraão, estava amaldiçoando Sara, porque Sara era um com Abraão. Sara chamava Abraão de meu senhor. Então quem amaldiçoou, irmão Brana, é maldito. Quem amaldiçoou é maldito. Agora quem abençoou, quem recebeu é abençoado. E quem abençoou Abraão foi Deus. Quem abençoou o irmão Brana foi Deus. E quem abençoou a Brana é abençoado. Quem abençoou o pastor Osmar foi Deus. Quem abençoar o pastor Osmar é abençoado. Agora, amaldiçoar, deixar de ouvir esta voz, deixar de reverenciar, honrar esta voz, é a mesma coisa que um filho que desonra a mãe e desonra o pai. Glória a Deus. Meu Deus, quando a coisa está boa, o tempo passa, né? Chamou o seu nome aí, macho e fêmea os criou e o abençoou e chamou o seu nome Adão. Você vai ver que aqui Eva estava no mundo espiritual ainda. E aí Deus chamou Adão. Quando a carne Adão foi materializada, ali estava dentro de Adão essa Eva. Mas chamava Adão. Por isso que o mistério do nome, a esposa recebe o seu novo nome. Tem uma passagem que o povo tratava o irmão Brana, e a sua esposa Meda chamava de senhora Brana. Chamava o irmão Brana de Brana e chamava a esposa do irmão Brana de senhora Brana. Isso era o natural. Mas quando vem para nós, por isso que nós somos a senhora, não é nem senhorita. Nós somos a senhora eleita, a senhora Brana. Porque o pai e a mãe têm um nome. Amém? Glória a Deus. Agora ele vem e diz assim mesmo. E disse Deus, no versículo, capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo. Todo animal que se move sobre a terra. Né? O irmão Brana vem e diz aqui que Adão ainda dominava no mundo espiritual. Ele era um ser invisível, espiritual. Era como se fosse uma teofania no Jardim do Éden. Mas aí Deus vai e cria um corpo para ele, e aquilo que era invisível se tornou visível, cara. E depois daquela parte masculina de Adão, que tinha a parte feminina, Deus extraiu Eva. Tá, mas eu vou deixar o irmão Brana falar, já falei isso. Tá mais explicado. O meu grande problema é que eu falo muito e explico a mesma coisa várias vezes, né? Então, Gênesis 2, 5 e 7. Toda planta do campo ainda não... Deus já havia criado o homem, mas era espírito. Aí ele vem e diz assim,
Toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Mas não havia homem para lavar a terra? Então Deus tinha criado aquele homem, era espírito, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, era espírito. Você vai ver o irmão Brando explicando isso. E formou o Senhor Deus o homem agora do pó da terra e soprou sobre os seus narizes fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Agora, dentro daquele homem feito alma vivente agora do pó da terra, ainda estava a parte feminina. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Diante dele. Versículo 21. E então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou das costelas de Adão, e cerrou a carne em seu lugar, e das costelas que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E aí disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Agora vamos ler aqui o irmão Brana falar. Não vou nem explicar que eu já falei disso aí. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, 275. Tenho aqui 5 minutos ainda. Veja, pois, quando ele primeiro foi feito, ele era formado de 2 pessoas juntas. Ele era ambos macho e fêmea. O homem era, a Bíblia diz que ele foi, Deus fez o homem ambos, macho e fêmea. Ele o criou. Observe agora, quando o homem foi separado da teofania e colocado em carne, ele não estava totalmente ali, parte de seu ser ainda era uma teofania, que era a parte feminina. Então não parecia certo. Você está entendendo? Quando Deus criou o homem à sua imagem, aquilo era uma teofania. Façamos o homem à nossa imagem. Aquilo já era uma teofania, Deus, Espírito, e o Logos que saiu falando, ele mesmo, façamos o homem à nossa, porque agora tinha uma teofania, aquele ser espírito que não podia ser visto, podia até ser ouvido, mas não podia ser visto. Então saiu o Logos, agora podia aparecer. Então quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, era uma teofania. Então Deus criou Adão no espírito, e era uma teofania, diz o irmão Brana, tá? Agora vamos ver aqui. Provando sua palavra, 201. Agora ele disse, isto retornará, presta atenção, o filho do homem, que isto foi o filho do homem ali mesmo. Bem, ele o chamou de Elohim, Deus mesmo. Para explicar isso aqui, é que aquele Logos se fez carne e foi à tenda de Abraão. É que o irmão Brana está falando aqui. Tá? Quando estava ali comendo com Abraão, já era a teofania materializada feita carne. Tá? Por isso que nos dias do irmão Brana era a teofania materializada feita carne. Tá? Então, o irmão Brana morreu, então aquela parte feminina, a teofania, tinha que vir de novo. É isso aí. Agora ele disse, isso retornará, o filho do homem, que isto foi o filho do homem ali mesmo. Bem, ele o chamou Elohim, Senhor Deus. Agora, se você ver aqui, Abraão chamou aquele de Senhor. Sara chamava Abraão de Senhor. Você entende esse mistério? O Senhor de Abraão e Abraão o Senhor de Sara. O Senhor de Brana e Brana o Senhor da esposa. Quando eu falo Brana, você precisa entender, eu estou usando o homem para mostrar o natural, para mostrar o espiritual, que era o mesmo, passando. Por isso que até hoje continua sendo o Senhor. Ah, mas é a esposa que está falando, é o ministério de Apocalipse 18, é uma mulher? A mulher está representada no homem. Não é a mulher que prega, é o homem, é Cristo. Eu vou deixar isso quieto. Tá. Aí vem e diz assim mesmo. Aí ele vem e diz, o todo suficiente, o filho do homem feito carne, ali se encontrava ele em carne naquela ocasião, como uma teofania ali de pé discernindo o que Sara estava dizendo na tenda de trás dele. Ele prometeu, observe, a semente real de Abraão está
prometido ver esta mesma coisa. Irmão, meu Deus. E aí, terminou quando eu ia fazer o resumo do que li, mas aqui é longo, né? Não dá para ler aqui. E glória a Deus, preste atenção. 278 perguntas e respostas sobre Hebreu, para fechar aqui. Falta um minuto, né? Veja, ele nunca foi e apanhou o barro e fez Eva, mas ele fez da terra original, Adão. Ele tirou uma costela de seu lado e fez para ele uma companheira. Aquela foi Eva, por isso que nós somos a parte do sétimo selo. Não é um ministério à parte do sétimo selo. Nós somos a parte do sétimo selo, que o sétimo selo é Cristo, prefigurado como Adão. Tá, para mim resumir aqui do lado. Fez para ela uma companheira. Aquela foi Eva. Ela foi feita para o homem, a parte do homem. Ela era a parte dele no princípio, na criação, na teofania. Ela era a parte dele aqui embaixo, em sua criação. Ela não poderia ser dividida em outra criação. Ela tinha que ser feita da mesma criação. Isto é exatamente porque Cristo e Deus tinham que ser a mesmíssima pessoa. Não poderia ser nada diferente. Se ele tivesse sido um bom homem ou um profeta, ele não teria sido um redentor. Ele teve que ser o Criador, ele mesmo, mas ele continua sendo uma teofania agora. Veja você, da forma que ele era então. Amém? Eu vou deixar para continuar essa explicação do irmão Brana no próximo culto. Amém? Então, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.